Vamos lá, mas falando em crime, a gente tem mais uma notícia aqui que eu quero tratar contigo antes da gente se despedir, de eu te liberar para continuar aí as comemorações pós-Natal, Demore, mas é uma notícia que vem do Aguirre Talento, do UOL, tá? Que diz o seguinte na reportagem dele: a Polícia Federal traça roteiro para fechar investigações contra Bolsonaro no âmbito dos inquéritos das fake news, né, que miram os núcleos políticos e econômicos do bolsonarismo. A Polícia Federal trabalha para concluir já no início do próximo ano, agora em 2024, esses inquéritos. As avaliações dos investigadores é que já há elementos suficientes para indiciar o ex-presidente por delitos cometidos ao longo dos últimos 4 anos, mas os tipos de crimes só serão definidos com a finalização em conjunto de todas as linhas de investigação envolvendo o ex-presidente. Bom, na verdade, a novidade aqui é que caminhou mais um pouco essas investigações, mas de fato elas só devem ser concluídas no ano que vem, né? A gente tem aí... E aí sim, né, perdão, demorei te interromper, aí sim, acho que a grande novidade é que aí vai para a mão do Gonê agora, né? Não é mais Augusto Aras, assim, isso muda bastante também. Veremos, né? Veremos, né? Tem-se aí finalmente uma conclusão, imagina-se, nos próximos tempos, dos 2 inquéritos que rodam dentro do Supremo Tribunal Federal. O famoso inquérito das fake news e o famoso inquérito das milícias digitais. Né? Muitos juristas, muita gente séria, inclusive, falou que esses inquéritos eram inquéritos estranhos, que não deveriam rodar dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal não seria o foro adequado para isso, aquela coisa toda. Nós só saberemos disso com o final das investigações, por quê? Porque, de fato, nós começaremos a entender se essas coisas têm conexão, né? Segundo a apuração do Aguirre Talento, segundo a apuração que ele fez junto com agentes da Polícia Federal, vamos lembrar, uma operação em off, como se diz, né? Off the records. Então a gente não tem documentos nessa apuração e nem pessoas falando em on, nem nome de ninguém falando. Então a gente confia no repórter, o Aguirre Talento é um excelente repórter, então a gente confia que ele ouviu isso de agentes da Polícia Federal que estão envolvidos na investigação. Essa para a gente ter aqui o tom também, né, Vivi, do que a gente está falando, né? Nós não podemos cravar isso absolutamente, né? Agora, a apuração que o colega está trazendo, a gente está repercutindo aqui, e ele é, como eu já disse, um bom repórter. Então, será o fim da investigação desses 2 inquéritos. O indiciamento é um momento em que o Bolsonaro vai ser apontado pela polícia, se for esse o desfecho, como responsável por alguns crimes. Os crimes que estão aí, né, mais ou menos, que a gente sabe, seriam organização criminosa, se o Bolsonaro fosse indiciado por isso, poderia ser por organização criminosa. Peculato, que é o desvio de recursos públicos, o peculato em relação, por exemplo, às joias, ao relógio, né, essa coisa toda, e atos contra o Estado Democrático de Direito. Esses atos aí incluem os crimes como, por exemplo, impedir que um presidente eleito tome posse, isso é crime no Brasil, e incitar as Forças Armadas contra os demais poderes, isso é crime no Brasil, né, e incitar a população e fazer algum tipo de movimento para abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, se o indiciamento for para esse caminho, o Bolsonaro vai estar em péssimos lençóis, porque isso comporta penas pesadíssimas, e são crimes que ele vai ter que responder na justiça comum, eventualmente. Não se sabe se isso vai seguir no STF. Essa é a grande dúvida também. Isso segue no STF, isso sai de lá, vai ter uma avaliação de que vai ter que ir para a primeira instância. Ainda está tudo muito em aberto, esse destino do Bolsonaro. E aí, como você falou, isso sai da mão da polícia e vai para a mão de quem? Paulo Gonet, o novo Procurador-Geral da República. Bom, com Augusto Aras, nós tínhamos uma certeza. O mundo com Augusto Aras, Vivi, era um mundo mais, como direi, mais previsível, né? Era um mundo que não reservava muitas surpresas para a gente, né? A gente teria certeza absoluta que Augusto Aras pegaria esse inquérito e jogaria no lixo, para não dizer que faria outra coisa com o inquérito e as pessoas imaginem o que desejarem, né? E jogaria esse inquérito no lixo. Agora, com Paulo Gonet, a gente espera que ele avalie o inquérito e, se o inquérito tiver solidez, se a investigação for sólida, ele ofereça denúncia e, a partir dessa denúncia, aí pode, aí a justiça poderá aceitar essa denúncia e o Bolsonaro finalmente virará réu. Então, para terminar, tá terminando o nosso tempo aqui, agora o Bolsonaro ainda é investigado. Quando a polícia terminar esse inquérito e se indiciá-lo, será indiciado.
Depois, isso vai para a mão da PGR. Se a PGR aceitar o inquérito, a PGR o denunciará. Então, ele será denunciado. A partir do momento que a justiça aceitar a denúncia, se aceitar, pode não aceitar, mas se aceitar a denúncia, Bolsonaro virará réu. Então, nós temos aí ainda um processo pela frente que vai se desenrolar possivelmente ao longo do primeiro semestre do próximo ano.